para mim, o Elon Musk parece ser a encarnação dessa figura, esse arquétipo do líder. Ele enxerga uma coisa que muita gente diz que ser líder é enxergar o que os outros não enxergam. Sim. Aí tem outra definição que diz que ser líder é levar as pessoas não para onde elas querem ir, mas para onde elas precisam ir. E o cara quer levar as pessoas para Marte. Sim. Então, parece até um personagem fictício, Elon Musk, né? Um personagem criado pela inteligência artificial, porque é um cara que entrou em várias indústrias, descobriu caminhos novos, gerou uma riqueza extrema, e aí voltou o olhar dele para a política, causou um impacto fenomenal e está, como você diz, despertando emoções. Acho que se encaixa exatamente nisso que você escreveu. E ele chega num nível tal, e as pessoas são muito ingênuas, que olham para ele como se fosse um indivíduo que acorda de manhã, tem uma ideia e sai implementando. Cara, na posição que esse cara está, com o dinheiro e influência que ele tem trabalhando para ele os cérebros mais brilhantes disponíveis na humanidade. Esse cara não toma uma decisão... Muita gente não percebe isso. Sentir o cheiro e não é por aí. Espera um pouquinho. Eu tenho um time me alimentando de informação e me dando caminhos que ninguém mais tem. Então eu vejo o pessoal metendo na boca. O cara, parece que o cara teve dedo, tirou do nada. Não, cara. Ele tem um time, né? Assim como o Trump também tem um time brilhante junto com ele, né? E as pessoas... Que é uma característica de um bom líder. Claro. Tem aquela frase do Milor Fernandes, né? Um rei que tem ministros mais inteligentes do que ele é mais inteligente do que eles. Cara, eu entendo perfeitamente que eu tenho deficiências muito graves. Eu não conheço nada de finanças, cara. Eu vou ter que botar o cara mais brilhante de finanças para estar do meu lado ali. E esse cara vai me alimentar, né? Então, saber conduzir essa orquestra que é o grande lance da liderança. O líder não tem que saber tudo sobre tudo, né? Mas ele tem que ser o cara capaz de olhar e conectar os pontos. Falar, olha, tem uma dificuldade ali, né? Vamos trocar essa dificuldade, vamos colocar naquele lugar alguém que possa resolver o problema. E esse é o brilho de um cara como o Elon Musk, cara, um cara como Jeff Bezos. Olha aquela molecada, molecada em termos, né? Mas olha aquela turminha que tá ali. Tem nomes, né? Toda empresa, a Meta tem um nome, tem um cara ali, né? Todo lugar você enxerga um cara ali. E é interessante porque essas são as empresas que são discutidas no mundo inteiro. Aquelas que não têm uma figura, ninguém fala. Vamos falar sobre a Toyota. A Toyota está lá, trabalhando. Mas ela não gera discussão, não gera gritaria. A gritaria é gerada por aquelas que têm pessoas e que meio que personificam a empresa. E eu acho que isso se perdeu. Eu não consigo mais enxergar. E olha, cara, eu trabalho com empresas de todo tipo, tamanho no Brasil. Houve uma pulverização ali dentro de liderança a ponto de você quase não ter interlocutor, cara. Eu quero sentar com o interlocutor que é capaz de me dar... Eu faço palestras, tá? Vou ser contratado para palestra e eu preciso do briefing. Cara, antigamente, na hora que eu ia conversar sobre o briefing, os caras me botavam no colo do vice-presidente da empresa e eu tinha uma aula de estratégia com ele para poder entender o que eu ia levar como conteúdo para a empresa. Hoje eu estou conversando com a subassistente do RH. Entendeu? O que você precisa? Não, precisa motivar a turma aí, mas cadê a estratégia? Onde é que está? Onde foi parar esse elemento, né? Isso foi tudo pulverizado. Então, eu diria que isso contribuiu para essa falta da liderança, sabe? As pessoas acabaram não sendo treinadas para correr o risco, cara, botar a cara, deixa que eu resolvo, né? E quando aparece alguém assim, ele é até meio combatido, porque esse é o cara que vai chacoalhar o barco, né? E eu não quero que o barco seja chacoalhado. Aliado a isso, tem uma questão que você passou por ela rapidamente, né? Tem todo o interesse político em torno desse jogo também, né? É um interesse político que eu não vou deixar o Mota crescer, porque politicamente ele vai ganhar uma força que vai neutralizar a minha. Portanto, Mota, vou cortar o seu barato aí, né? Foi publicado nas redes sociais um manifesto, uma cartinha, um post do Fenômeno. O Nazário, o Ronaldo Fenômeno, né? Não sei se você leu. Não, ele não sabia publicou disso. ali dizendo que ele estava oficialmente caindo fora da corrida para ser candidato a presidente da CBF. Ele falou, estou fora porque das 27 confederações que existem no Brasil, que são os caras que vão poder me dar a guarida para o meu nome, eu não consegui conversar com 23.
Não é que eu não consegui convencer, eles não me receberam para conversar. Eu não consegui sentar para conversar com eles e para contar qual é o meu projeto para a CBF. Logo, está muito claro, eu não tenho espaço. Essa turma não quer conversar comigo porque ela está satisfeita com a forma como o sistema está desenhado. Então, nem o cara que está querendo ser líder, o sistema não admite. Eu não quero esse cara porque ele vai vir chacoalhar o barco e vai... Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. O fato do cara, a vontade do cara de ser líder, não faz parte necessariamente das qualificações que o habilitam a ser líder. Sim, né? sim. Tem muita gente que se torna líder, se descobre líder, né? Um dia olha para trás, caramba, eu nem... Como é que eu cheguei aqui? E outros que ficam assim, Sim. batendo cabeça, Sim. não é Sim. por aí? É por aí. Eu diria que são 3 pontos, o Mota. Primeiro, é a vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho que ter a vontade. Segundo, eu tenho que ter a capacidade de fazer essa coisa. E terceiro, eu tenho que ter o tesão de fazer essa coisa. E o tesão que eu quero dizer é o brilho no olho. Então, olha, eu tenho vontade de fazer, desenvolvi capacidade para fazer e tenho o maior tesão de fazer. Quando você cruza esses 3 círculos, tem um meiozinho na intersecção dele. Ali está a liderança, cara. Sabe, que é o cara que quero fazer, reconheço que eu não tenho as habilidades, vou desenvolvê-las, vou estudar, vou atrás, vou aprender até como é a política e tenho o maior tesão em fazer. Mas deixa eu te perguntar, você pode ter essas 3 coisas e se tornar um excelente profissional naquilo que você faz. Sim. Mas isso não transformar você num líder. Você não acha que você tem essas 3 coisas, mas para você se tornar um líder, ainda tem que ter uma 4ª que eu não sei dar nome agora, mas que você já falou no início do nosso papo, que é a vontade e a disposição de correr risco. Sim. Porque eu posso estar muito bem aqui no meu cantinho, eu descobri uma coisa que eu faço bem, todo mundo gosta, é minha paixão, mas eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá ótimo. Não vou me meter em fria nenhuma. Eu vou, porque qualquer pessoa que seja líder, você falou, desperta inveja, Sim. né? Você vai criar... Liderança significa você criar inimigos. Não foi Churchill que disse? Se você tem inimigos, parabéns. Isso significa que você lutou por alguma coisa? Sim, sim. É isso? E vai se incomodar, né? Vai se incomodar. Então, se você não tem... de um lado é a capacidade para isso, mas você está falando da vontade de fazer. Cara, eu vou querer me incomodar desse nível, né? Talvez isso até explique por que a molecada não está disposta hoje em dia a assumir posições de liderança. Tem um trabalho outro dia que eu li sobre a geração Z, não quer saber disso, cara. Eu não quero assumir liderança, porque para passar esse perrengue todo, cara, para ficar nesse sofrimento... Eu vi meu pai e minha mãe passando por isso. Isso é ser líder, cara. É muita incomodação, eu não quero isso. Abrir mão, porque não tem esse espírito de, cara, eu vou assumir os riscos para poder ganhar os benefícios. Né? Alguém tem que dizer para eles, sem líderes a humanidade acaba, né? Mas acaba. Tem só esse pequeno problema, né? Ela precisa assumir. Agora, tem uma coisa interessante acontecendo, Mota, que eu falei, de um lado, é muito claro, a humanidade ela precisa dessa liderança, ela precisa, tem que ter alguém com a lanterna na mão indicando o caminho, né? E isso é tão visível. Outro dia eu estava comentando, eu assisti agora, fiz uma maratona gigantesca e assisti aquela série Yellowstone, inteirinha. E essa série foi criada por um cara chamado Taylor Sheridan, é o nome dele. Esse cara ele cresceu como um cowboy nas fazendas nos Estados Unidos, um dia foi chamado para ser ator numa outra coisinha ali, gostou da história toda, um belo dia ele parou e falou, vou escrever. E começou a escrever roteiros, e fez alguns roteiros bem legais. O Sicário é dele, que é um baita filme, né? E até que ele chegou para desenvolver o roteiro do Yellowstone, que é um fenômeno mundial essa série, né? E o que tem ali? Tem um macho alfa, dando porrada em todo mundo, resolvendo a questão, eu vou e resolvo, e se não conseguir resolver na conversa, eu resolvo na porrada. Todo o trabalho desse cara tem esse conceito, sabe, do macho, e para homem e para mulher. Tá? A mulher dele é macha, né? O homem é macho. Todo mundo sai dando porrada e resolvendo. E o negócio é um sucesso mundial. E os personagens, quanto mais o cara é brucutu, mais ele tem um sujeito dentro da série lá chamado Rip, é o nome dele, que é o gerente da fazenda. Cara, o cara é um brucutu. E ele é amado, cara. Ele é adorado. É um dos personagens mais legais ali por ser um brucutu. Volta um pouquinho no tempo.
Vamos no Tropa de Elite? O que é o Capitão Nascimento? A não ser um macho alfa que resolve na porrada. Cara, e todo mundo amou esse cara, né? Então, há uma carência, a sociedade gosta disso, nós gostamos de ter uma liderança desse tipo aí. A questão é que o ambiente não permite mais muito espaço para que esse tipo de liderança surja, né? Ela está toda, como eu falei no começo, a responsabilidade foi fragmentada de tal forma que mesmo que esse cara surja, ele não tem ação, não tem para onde ir. Deixa eu resolver. Volta atrás lá naquele exemplo lá. Não é o Rolim que fala, daqui que eu resolvo. Ele não tem mais esse. Ele está preso num conselho, ele está preso num jurídico, ele está preso num compliance que corta a asa desse cara. Está preso num pacote de benefícios. Tudo. Que eu não posso perder esse... Como é que você vai tomar decisões e fazer acontecer? Como se fazia lá atrás? Eu não sei se esse modelo é um modelo bom para o mundo. Eu acho que não é. Eu acho que é um modelo que ele elimina... Mas você vê esse modelo como sendo uma peculiar... Essa dificuldade, esse impedimento à liderança, você vê isso como sendo uma característica do Brasil? Ou você vê isso também... Não, eu vejo no mundo, cara. Isso é um movimento mundial. Em todos os segmentos. Nos Estados Unidos também. Em todos os segmentos. É mundial em todos os segmentos. Vamos para aquele que representa o Brasil? Olha a seleção brasileira de futebol, cara. Olha ela em campo. Quem que é o líder lá? Cadê o Dunga? Cadê o Dunga, cara, que pega a bola e fala, daqui que eu vou resolver esse negócio aqui? Não tem mais. Não tem uma figura que você põe lá, essa figura comanda. Isso, falta de comando, nós temos um baita de um problema, né? Então, isso está em todo, está na cultura, está em qualquer lugar, né? Está na música. Acabou, não tem mais a figura, né? Então, eu acho que isso aí é um problema seríssimo. Esses líderes que ensinavam todo mundo não existem mais, né? São muito poucos. Quando esse pouco, um deles aparece, ele arrebenta. Como está acontecendo, nós falamos do Elon Musk, né? Quando aparece algum, cara, o cara faz um maior barulho, né? Porque, até que enfim apareceu alguém, né? E se for para política é a mesma coisa, né? Pega lá o exemplo recente aí, eu vou ter que falar de novo, cara. Pega um Pablo Marçal, que tem um desenho todo de que eu pinto, eu resolvo, eu sou macho, eu subo a montanha, eu quebro, tudo é fácil. E o cara vem e todo mundo, meu Deus, olha, esse cara tem 20, 30, 40 milhões de seguidores, todo mundo indo atrás. Por quê? Porque dá a impressão que esse é o cara que vai resolver, esse é o líder, né? Você falou uma coisa interessante, né? O número de seguidores em rede social virou hoje um termômetro de liderança. Sim. Sem considerar se a liderança é boa ou não. Você não qualifica aquilo, né? Eu até questiono também a própria aplicação do termo liderança para isso, porque uma coisa é você dar clique, passar a seguir, eu passar a te seguir, passar a assistir seus vídeos, comprar seus cursos. Outra coisa é você fazer um chamado para mim, que vai implicar num sacrifício da minha parte. E você? E eu dizer, eu vou porque o meu líder me chamou. Tem todo um... Mota, como é difícil essa conversa sem entrar na política. O líder... Não, eu vou te falar, o líder... E eu vou usar de novo esse exemplo, porque eu tive contato com isso. O líder é o tenente, coronel, tenente, o capitão do BOPE, com uma tropa de 12 homens, e dizer para eles, agora nós vamos entrar aqui no Morro do Alemão e nós vamos lá no ponto mais alto. E são 12 homens, ali dentro tem centenas de criminosos fortemente armados. O que leva uma pessoa daquelas a entrar? E tem um estudo sobre liderança em combate, não sei se você já viu isso, que diz... o estudo perguntou o seguinte, o que você está numa guerra, eu estou com você numa trincheira, o inimigo lá atirando, uma confusão medonha. O que impede você de levantar e ir embora, ficar escondido num lugar seguro, né, até a confusão passar? O que impede as pessoas de não lutarem? E a resposta é o companheiro do lado. Porque eu sei que o companheiro do lado depende de mim. Sim. Se eu sair daqui, ele vai ficar exposto. Então, essa capacidade esse tipo de sacrifício você não faz para qualquer um, né? Você não faz para... Não. Vamos ser um pouco mais abrangentes, Mota.
você fazia esse tipo de sacrifício pela empresa anos atrás. Cara, virar à noite, cara, trabalhar 24 horas no dia. Fazia com gosto, cara, fazia com gosto. Isso era a regra, sim, senhor. Era o esperado. Sim, senhor. Mas não, eu não fui contratado para isso, eu não sou pago para isso, mas, cara, eu tô tão imbuído de executar, cara, que se eu tiver virar à noite, eu vou virar à noite. E não vou depois vir cobrar, me dar hora extra. Era assim lá atrás, né? Quer voltar um pouco mais? Cara, se você for para os anos 50, 40 e 50, era inadmissível o craque de um time jogar no outro. Você não tirava o cara do Palmeiras e jogar no Corinthians, ele não ia, cara. Tinha um espírito de corpo ali. Hoje em dia, cara, eu vou para qualquer lugar, eu não tenho mais essa coisa me prendendo, né? Outro dia eu vi aqui um post essa semana do cara dizendo que eles contrataram uma garota, a garota trabalhou de manhã, saiu para almoçar, não voltou mais. E aí não voltou mais, e os caras, o que aconteceu? Não voltou porque não gostei, não quero, não tenho nenhum apego por me dedicar ao tipo de coisa que vocês estão me propondo aí, porque não está no meu escopo, não é o trabalho que eu fui pago para fazer, né? Ela não vai nunca decolar, né? Eu, como o líder dessa equipe, eu vou estar de olho quem são os caras que botam a cabeça para fora para poder puxá-los para crescer junto com eles, né? Então, está cada vez mais difícil disso acontecer. A turma não está muito disposta a correr esse risco e, cara, com toda essa ideologia que existe hoje na sociedade, sabe, de que você é o explorado, que isso fez muito mal. Nós estamos vivendo uma colheita, viu, Mota?